mas agora com a satisfação de receber aqui nos estúdios doutora Jéssica Assis, delegada de polícia, ela que atualmente, inclusive, responde pela delegacia de Sorriso durante período de descanso também do doutor Eugênio, né, que é o responsável aí pela delegacia local. Doutora Jéssica, feliz ano novo primeiro, seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, né, explicar sobre o nosso trabalho e levar informação para a população. Satisfação é nossa de recebê-la, doutora Jéssica. Desde que chegou, a gente viu um grande movimento, aí, especialmente no núcleo da mulher, que é assunto para daqui a pouco, mas primeiro, dada a situação da senhora estar respondendo pela delegacia, como é que foi essa virada do ano aqui em Sorriso? Olha, uma virada do ano relativamente tranquila, né? Tivemos aí poucas ocorrências, algumas localizações de cadáveres, né? Mas poucas Marias da Penha. Acho que o pessoal está tranquilo, Que relativamente. bom. Foi uma virada do ano pacífica. Do dia 31 para 1º, tivemos apenas uma ocorrência de madrugada, de embriaguez ao volante. Então, tá todo mundo de parabéns. Que bom. Que bom ouvir isso, né? Porque às vezes, até quando vem a autoridade, a gente assusta com o volume de ocorrências. Ainda que o número de homicídios no ano que passou tenha sido bastante elevado, né, doutora? Elevado. São números que a gente precisa, de repente, parar para refletir, né? Uhum. Em relação ao núcleo da mulher especificamente, então, doutora, o que a gente pode dizer do ano de 2022? A senhora assumiu, inclusive, ao longo do ano, né? Uhum. Então, eu cheguei aqui, né, entrei em exercício no dia 6 de agosto de 2022 e até separei algumas estatísticas. Fiquei curiosa, né, para saber quantas medidas protetivas foram deferidas esse ano, aqui foram solicitadas, na realidade, em Sorriso. E eu falei, vamos comparar com os números de Sinop, né? E olha que Sinop é uma cidade de quase 200 mil habitantes. Aqui a gente está com quase 120 mil, né? Então, aqui em Sorriso, foram feitas, né, requeridas 580 medidas protetivas nesse ano. Em Sinop, 344. 580, doutora? 580. Então, se você compara, né, com Sinop, esses números me assustam um pouco, ao mesmo tempo, assim, que tem aquela faca de dois gumes, né? Se está tendo bastante pedido, é porque as vítimas estão procurando ajuda, mas, ao mesmo tempo, isso denota que é uma cidade violenta, que é uma cidade que tem esse histórico, né, de agressão às mulheres. E é muito importante a gente trazer aqui, falar sobre a possibilidade de requerer medida protetiva online também. Eu vou tomar a liberdade de encaminhar no seu WhatsApp, Raíssa, o link, né, em que se pode fazer isso. Então, você, mulher que passa por uma situação de violência doméstica, muitas vezes, né, não consegue ir à delegacia, não tem acesso, tem vergonha, você pode fazer um boletim de ocorrência online, caso não tenha havido aí hipótese de agressão sexual, e pode requerer medida protetiva online também no site do sos.pjc.mt.gov.br. Então, lá é possível fazer tudo isso, e essa iniciativa é uma iniciativa até premiada, né? Foi uma parceria aí oriunda do TJ com a Polícia Judiciária Civil. Então, é bem importante a gente fazer esse tipo de divulgação. Sem dúvida nenhuma. É sempre importante pensar a respeito disso, porque realmente os números podem remeter a duas situações diversas aí, né? Se comparar com Sinop, ou que estamos realmente com o dobro de ocorrência, mais que o dobro pelo volume de pessoas, né, do que Sinop, ou que aqui estamos mais conscientes, denunciando, e o trabalho tem sido bem eficaz, né, doutora? Tem isso tudo para avaliar. Em termos de rede protetiva, como é que a senhora vê, depois desse período já instalada aqui, trabalhando em Sorriso? Como é que nós estamos? A rede de proteção de Sorriso é uma rede que funciona muito bem e muito bem integrada, né? Agora, na delegacia, nós contamos com uma psicóloga, né? Então, temos aí todo o período de expediente e também aos finais de semana. Ela está disponível para atender as mulheres vítimas de violência doméstica, escutar crianças vítimas, né, de agressões. E isso foi fruto de um trabalho da rede de proteção. É uma parceria que a Prefeitura fez com a Polícia Judiciária Civil e inseriu essa profissional nos quadros, né, dos servidores da delegacia, o que é um ganho muito bom. Além disso, é preciso elogiar muito também o trabalho que o Conselho Tutelar de Sorriso desenvolve aqui. As valorosas profissionais ali do Conselho Tutelar são verdadeiras heroínas, diversas ocorrências aí
tivemos um surto muito grande de casos envolvendo lesão corporal, agressão sexual contra crianças e adolescentes. Verdade, também número elevado, né, doutora? Um número elevado. Tivemos aí também, nos últimos meses, algumas denúncias envolvendo maus tratos em creches, né? Fizemos várias diligências em creches, em parceria com o Conselho Tutelar, que é extremamente atuante. Então, é importante ressaltar o trabalho delas, né? Para terem o reconhecimento que merece. E eu percebo que a população de Sorriso recorre bastante. Elas recebem muitos informes, muitas denúncias. E como existe essa parceria, essa interligação boa da rede de proteção, a gente consegue desenvolver bastante trabalho juntas. Para a comunidade, doutora, diante desses números que a senhora tem visto aí de 2022, da sua chegada para cá, o que é importante destacar em relação ao trabalho? O plano sempre é amenizar, diminuir o índice, a violência, enfim, pacificar as famílias, né, doutora? O que a gente pode dizer para as pessoas aí? Então, fiquei até bastante contente, né, com o convite da Raíssa, principalmente pela época do ano que a gente está vivendo. Período de férias escolares. Então, eu acho que é importante passar um alerta aos pais. As crianças ficarão integralmente em casa agora. Então, é um período que as agressões contra crianças se intensificam, inclusive agressões sexuais. Eu peguei também índices, dados de 2022 aqui, de Sorriso, relativo aos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Para destacar como que o crime de estupro de vulnerável é um crime de grande expressividade aqui em Sorriso. Nós tivemos, nesse ano, 31 registros de ocorrência de estupro de vulnerável de menores de 14 anos de idade, enquanto que de estupro, né, de maiores de 14 anos de idade, 17. Então, é quase o dobro. As crianças, elas são extremamente alvos extremamente fáceis, né, para esse tipo de agressor. E como nesse período aqui que elas estão em casa e as famílias recebem muitas visitas, é importante que os pais fiquem de olho no comportamento dessa criança, se não houver uma mudança brusca de humor, de comportamento, se ela começa a rejeitar de uma maneira demasiada a figura de determinado adulto ou mostrar uma predileção muito grande pela presença dela. Cuidado com uma pessoa que está sempre ali oferecendo presente demais, está querendo ficar perto demais. Eu sei que é complicado a gente falar isso, mas... Porque é no seio familiar, no seio familiar, mas a gente tem que desconfiar de todo mundo. Porque elas são extremamente desprotegidas. E uma outra coisa que é importante falar também, que eu percebi um acréscimo aqui em Sorriso, é a violência física contra crianças e adolescentes, perpetradas muitas vezes pelos responsáveis legais por esses menores. Surra, espancamento? Surra, espancamento. Já pegamos um caso bem triste de um menino que as meninas do Conselho Tutelar acolheram, que a mãe estava com muita raiva dele, desferiu um golpe no rosto dele com um sapato, ficou toda a marca assim, do sapato no rostinho dele, um menininho de 3, 4 anos de idade. Pegamos um caso assim de uma mãe que agrediu uma adolescente, os seios dela ficaram todo roxo assim, porque ela tomou surra com um cabo de vassoura. E isso é recorrente. Isso agora, em pleno século XXI, no ano de 2022. Exatamente. E aí fica esse questionamento, fica essa discussão. Por que tratamos as crianças e os adolescentes com tanta violência? Por que a gente acha que bater é educação? Você faria isso com um adulto que se comporta mal? Vou bater para te ensinar uma lição. Como é que você faz isso com uma criança que está com uma personalidade se formando, que ela está aprendendo sobre a vida? O que você está ensinando para ela? Que violência é conserto e violência não é conserto. A gente vai seguir aqui conversando com a doutora Jéssica Assis sobre as situações várias, né? Vínhamos falando sobre o trabalho do Núcleo da Mulher ao longo de 2022. Estupro de vulnerável chamou atenção pelo volume de ocorrências, doutora. O que é exatamente que se configura como estupro de vulnerável? O crime de estupro de vulnerável consiste em manter relações sexuais, e isso abrange conjunção carnal ou prática de atos libidinosos, com a criança, adolescente, menor de 14 anos de idade. Então, para a nossa lei, qualquer tipo de prática de ato sexual envolvendo uma pessoa menor dessa idade é crime. Presume-se que ela não tem capacidade de consentir para a prática de ato sexual e é uma obrigação de se abster de praticar atos sexuais com esse tipo de público. Então, às vezes acontece, né? Aquela coisa assim, a família dá suporte, é uma menina de 12, 13 anos de idade que já está namorando e precisa se entender
que é crime. Né? Não precisa configurar nenhum tipo de violência para existir o crime. De estupro, no caso, é denominado como estupro qualquer situação que envolva sexo e criança. Exatamente. Inclusive, é um crime que pode ser praticado mesmo sem contato físico com a criança. Então, existem vários julgados, vários exemplos no seguinte sentido. Uma pessoa começa a conversar com uma criança via rede social e a induz a praticar por videochamada, por exemplo, certos atos sexuais, masturbação ou até mesmo tirar a roupa. Tirar a roupa, essa contemplação lasciva, tudo é crime de estupro também. A mudança mais recente que houve também em relação ao trato com pessoas em geral, mas principalmente com mulheres, eu diria, do assédio sexual, também ainda causa bastante dúvida, né, doutora? Causa bastante dúvida e é uma falha, na verdade, da nossa legislação. Nossa legislação, ela não ampara muito bem os casos de assédio sexual, infelizmente. Nós temos o crime de importunação sexual, mas é um crime que exige a prática de algum ato libidinoso. Então, uma pessoa que se masturba, uma pessoa ali que toca os seios ou as partes íntimas de uma mulher, né, num transporte coletivo, por exemplo. Mas aquela situação é algo que me incomoda muito. Às vezes chega ali na delegacia uma criança, uma pessoa maior de 12 anos de idade, tem ali seus 13, 14 ou 12 anos que seja. A gente recebeu um caso assim. Essa menina, ela estava num supermercado e o dono do supermercado, o gerente, não me lembro certo o que era, começou a falar assim, mas você é uma boneca, vem aqui, né? O que você acha de a gente namorar com esse aliciamento verbal? A nossa legislação, ela só ampara criminalmente esse tipo de conduta para punir quando é perpetrada contra uma criança menor de 12 anos de idade. Quando ultrapassa-se os 12 anos de idade, a gente fica com um vácuo legislativo. Então, é algo que precisa ser mudado na legislação. Isso vale até também que é nesse mesmo tipo penal a conduta de mostrar vídeos pornográficos. A gente tem muito caso assim aqui em Sorriso, de um adulto que mostra para uma criança material pornográfico. É bem difícil de a gente tipificar, a lei precisa melhorar nesse aspecto. E o estupro de vulnerável, ele também abrange aquelas pessoas maiores de 14, mas que possuem alguma deficiência física, mental, uma mulher embriagada, também abrange esse tipo, né? Exatamente. O estupro de vulnerável também abrange pessoas que não têm capacidade, mesmo que transitoriamente ou permanentemente, para consentir. Então, alguém que tenha uma deficiência mental, às vezes física, uma mulher embriagada, alguém que esteja, por exemplo, em coma num hospital, tudo isso também se encaixa no crime de estupro de vulnerável, que é algo que tem que se chamar atenção também para essa época do ano. Festividades, alto consumo de bebida alcoólica, para passar um alerta para as mulheres ficarem cada vez mais cuidadosas, não irem para casa sozinhas, se ingerirem bebida alcoólica, sempre estar com alguém de confiança, porque existem muitos malfeitores nas ruas de Sorriso que ficam atrás de vítimas vulneráveis para fazer o mal. A gente estava contando aqui, assim, meio que por alto, o número de homicídios registrados. A gente já comentou que é realmente alto, pelo que a gente viu, pelo que o comando da Polícia Militar citou aqui recentemente. Já estávamos lá com 70 alguma coisa. Seria esse caso último que ontem foi encontrado o corpo, o de número 75, se for do ano de 2022. 75 mortes violentas. Dá para considerar realmente bastante para uma cidade do tamanho de Sorriso, né, doutora? Exatamente. Em termos proporcionais, é um número que assusta, né? Sorriso vive um quadro muito específico dessa guerra aí de facções, dessa disputa aí, né, por território, pela mercância de drogas. E é uma cidade também que esses homicídios também atingiram muitas mulheres. A gente vê muitas mulheres no crime aqui também. Envolvidas, né? Envolvidas, vítimas, né, que se relacionam com traficantes e acabam ingressando nesse mundo do crime. Feminicídios, teve casos esse ano também? A senhora não tem notícia disso? Eu dei uma olhada nas estatísticas de homicídios entre homicídios e feminicídios de mulher, que são situações diferentes, né? O motivo é que configura no caso. Foram 27, salvo engano. 27 feminicídios. É bastante. Feminicídio e homicídio de mulheres. Ah, tá. Todos. De mulheres que morreram, no caso, em Sorriso. A separação dessa estatística, o sistema não me conferiu. Ah, perfeito. A gente sabe que também que a doutora está aí assumindo. Sua expectativa para 2023, a senhora pensa que a gente pode avançar para uma delegacia da mulher? Seria importante isso, na sua visão, doutora?
Nossa, com certeza seria muito importante a constituição de uma delegacia especializada da mulher aqui em Sorriso, principalmente para termos um quadro de servidores maiores. Atualmente nós temos no núcleo apenas 2 investigadores. No núcleo da mulher. No núcleo da mulher. E pela demanda de Sorriso, precisaria. É pouco. Precisaria de mais. Precisaríamos de mais escrivãs também. Precisaríamos, e é algo que vai existir na próxima delegacia, registro de boletim de ocorrência exclusivamente feito por mulheres. Hoje em dia, na delegacia, você sabe bem, né, Raíssa? Você chega lá, você vai, são só homens na frente. E isso, muitas vezes, pode ser extremamente desagradável, a depender do que você sofreu dentro de casa. Né? Por isso que a delegacia específica para a mulher já ajudaria, mas com o núcleo nós já avançamos bastante. A gente tem visto aí, né? Porém, é preciso realmente cobrar. E fica o alerta aí para as autoridades representantes da população nesse sentido, né, doutora? É importante mesmo. Para 2023, além disso, o que a senhora poderia nos dizer? Qual é o seu pensamento aí? Bom, para 2023, a meta é articular cada vez mais com a rede de apoio, estreitar ainda mais esse vínculo, para que possamos desenvolver um trabalho cada vez mais capilarizado aqui em Sorriso. Pretendo estar com presença maciça dentro das escolas, das redes municipais, estaduais que existirem aqui, principalmente porque está chegando, né, vai se aproximar o Maio Laranja, que é o mês oficial de combate a toda forma de violência e abuso sexual infantil, infanto-juvenil, e é bem importante a gente já começar a conversa desde agora e palestra e conversar sobre educação sexual dentro das escolas. Isso é uma pauta extremamente importante. Às vezes um certo conservadorismo fala, não, mas a gente não pode ensinar educação sexual, mas a educação sexual é ensinar a proteger, é ensinar a criança e o adolescente a se defender de crimes, de investidas perniciosas ali para o desenvolvimento dela. Então, essa é uma das principais metas aí dentro desse primeiro semestre da Delegacia da Mulher, do Núcleo da Mulher aqui de Sorriso. Dar informação para que a criança e o adolescente possam se proteger. Possam se proteger, possam ter condições de pedir ajuda. Muito bom, isso é muito importante, de fato. Inclusive a conscientização das famílias em relação a isso tudo, né, doutora? Conversar sempre é importante. Com certeza, a gente tem que deixar de naturalizar certos comportamentos abusivos, que é algo que a gente ainda percebe. Então, já atendi casos em que a mãe fala assim, eu falei para minha filha não ficar andando de short curto na casa quando tem visita e não sei o quê, aí ficou andando de short curto, aconteceu isso. Gente, a culpa nunca é da vítima, a culpa nunca é de uma criança, de um adolescente. Errado é o adulto que tem um olhar malicioso sobre o corpo de uma mulher, de uma menina, em desenvolvimento, principalmente. Então, isso a gente tem que começar a punir e a coibir o comportamento do agressor, então culpabilizar a vítima. Ainda há pessoas que chegam para a senhora com essa fala, infelizmente. Ainda há. Que pena, né, doutora? É uma pena. Mas é cultura.